Voltamos agora com o Rede Notícia. A gente traz uma notícia que acabou de sair agora, acabou de ser publicado no Diário Oficial da União, a portaria número 187, feita pela Fundação Cultural Palmares, que determina que a região de Santa Quitéria, lá em Congonhas, na região central do estado, seja reconhecida como uma região quilombola. Essa informação foi repassada agora há pouco pela assessoria de imprensa da deputada federal Duda Salabert, do PDT, e essa informação é extremamente importante, porque essa região de Santa Quitéria havia um entendimento e uma liberação feita pelo governo do estado de Minas Gerais para a retirada de algumas dessas famílias que vivem nessa comunidade para a ampliação da barragem da mina Casa de Pedra, em Congonhas, mina essa ligada à CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, inclusive é uma das grandes barragens de Minas Gerais, talvez a maior delas. Não vou aqui aplicar essa fala, mas com certeza uma das maiores, e isso pode mudar muita coisa. A gente vai acompanhar e trazer mais detalhes na segunda-feira para você que acompanha o Rede Notícia. E agora nós vamos conversar com o professor de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e presidente da Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz da Arquidiocese de Belo Horizonte, o professor José Luiz Quadros, que está com a gente através de uma videochamada. Professor, obrigado por ter atendido de maneira muito gentil o nosso convite para poder participar do Rede Notícia de hoje. Já quero começar a fala de uma maneira bem categórica, porque hoje o grande assunto da política e do Brasil como um todo é a ação da Polícia Federal e a determinação do Supremo Tribunal Federal de que o presidente Jair Bolsonaro tem que usar a tornozeleira eletrônica a partir de agora e fica limitado às saídas dele de casa, né? Praticamente quase que uma prisão domiciliar. É bem por aí mesmo? Será que a defesa de Bolsonaro já disse que viu com estranhamento a questão? Pesaram na mão o Supremo, ou o senhor acredita que as últimas ações do presidente Bolsonaro justificam a medida determinada pela mais alta instância da Justiça brasileira na manhã de hoje? Boa tarde. Boa tarde, satisfação estar aqui. Pois é, olha, não pesou na mão, não. Acho que o Supremo tem sido, inclusive, muito cuidadoso, mas rigorosamente aplicando a lei, não só quando estabelece as penas, as pessoas falam penas altas, mas é a lei, né, que está aí, e a questão também, a observação do processo. E o ex-presidente, ele já tentou fugir para uma embaixada, né, foi parar na embaixada da Hungria, já antes de fim do mandato, ele foi para os Estados Unidos. Então, tem o filho, né, foi para os Estados Unidos, fugiu, né? Enfim, então há motivações suficientes para essa medida, que é uma medida cautelar que acontece, né, quando há justamente esse risco de fuga. Então, não há exagero, não. Inclusive, eu até penso que o Supremo tem sido muito cauteloso, mas rigorosamente observando a lei processual, né, as leis brasileiras. E a polícia, ela apreendeu dinheiro, né? Apreendeu dólares, um pendrive, apreendeu também celular. Esses achados, né? Eles podem influenciar ali o rumo da investigação, professor? Sim, sem dúvida. Me parece que eram 14 mil dólares, É. né? Enfim, essa apreensão e saber o que tem, né, nesse pendrive, etc. Isso só fortalece, inclusive, a hipótese de tentativa de fuga, né, de tentar ir para alguma embaixada, pedir um asilo político, né, em governos, como, por exemplo, ele tentou aquela outra vez na Hungria, que é um governo de extrema-direita, né, bastante autoritário e que apoia, né? Você tem essa rede aí de extrema-direita, infelizmente hoje, né, pelo mundo, a Hungria é um desses países. Então, agora, com relação à, à prisão, né, e a esse processo, né, que vai chegando ao fim, também os prazos estão sendo observados. E acredito que não demorará um momento onde haverá, né, um mandado de prisão, né? Mas essa é uma medida cautelar que entendo eu que é claramente
necessária diante de todo o contexto e todas as ações do ex-presidente da República e de sua família. Professor, é exatamente nesse ponto que eu queria tocar para o senhor. Uma das justificativas dada pelo Supremo para a ação de hoje e também para as medidas cautelares que foram determinadas para serem cumpridas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, o Supremo fala em obstrução de investigações e movimentação feita claramente por Bolsonaro e seus familiares, em troca de causar problemas diplomáticos para o Brasil. Você acha que a viagem do Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos e o desdobramento de tudo isso, as últimas medidas anunciadas pelo presidente Donald Trump, que poderia ser um trunfo para o bolsonarismo, acabou saindo como um tiro pela culatra e deixando a situação do Bolsonaro ainda mais complicada? Você acha que eles não calcularam esse risco, não? Eu acho que aí há um problema, mas que a gente já vem acompanhando há muitos anos, inclusive durante a presidência, né, dele, de que há muito pouca inteligência. E eu acho que tem julgado, porque o fascismo, o neofascismo, ele joga muito com o emocional e muito pouco com o racional. Então, muitas pessoas foram vítimas de um discurso emocional bem construído, que não foi por ele, né, das fake news e etc., que foram utilizados em outros países, foram utilizados nos Estados Unidos também, na Hungria, Polônia, enfim, em países onde a extrema-direita está no poder ou ameaça chegar ao poder, né? Então, assim, foi sem dúvida mal calculado. A gente ouve até assim algumas brincadeiras, é óbvio que isso é brincadeira, né, com relação ao presidente dos Estados Unidos, que ele seria um agente infiltrado russo nos Estados Unidos, porque as medidas dele, né, além de estarem destruindo os Estados Unidos, a liderança global, o respeito que havia pelos Estados Unidos, né, prejudicam a economia norte-americana. Ele não vai conseguir reverter um mundo que o próprio Estados Unidos construiu pós-Segunda Guerra Mundial, esse sistema econômico, é tudo isso que importa, e ele não vai conseguir isso fazer com essas punições, etc. E essa chantagem que foi feita, grosseira, né, com o Estado brasileiro, o desrespeito ao povo brasileiro, né? Ou seja, ou aprova a anistia do ex-presidente, intervém numa decisão do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário brasileiro. Nós somos um país soberano. Então, sem dúvida, o tiro saiu pela culatra e o que a gente espera, efetivamente, é que as pessoas que caíram nesse conto, né, que caíram nessa mentira, que foram envolvidas emocionalmente por essa liderança, né, carismática desse ex-presidente, né, mas muito frágil do ponto de vista, absolutamente frágil do ponto de vista intelectual, né, mas muito emocional, que essas pessoas consigam se libertar finalmente dessa emoção, né, desse ódio que esse sujeito conseguiu gerar, e esse sujeito, e com todas as pessoas que estão em volta e sustentando esse projeto da extrema-direita, e consigam agora, finalmente, enxergar o que isso representa. O projeto, né, o que foi o governo desse ex-presidente, foi um projeto de destruição nacional, um falso nacionalista. O que acontece hoje, claramente, diante dos nossos olhos, é um sujeito frágil, um sujeito fraco, traidor da pátria, né? Só que o Brasil não tem uma legislação rigorosa como outros países têm com relação à traição da pátria. Porque é o caso aí, você tem países que têm até pena de morte. Nos Estados Unidos é prisão perpétua, né? Aqui não. Aqui, traição à pátria, inclusive por uma lei aprovada durante o próprio governo desse ex-presidente, né, as penas são penas de reclusão, que a partir de 3 anos, 4 anos. Então, são penas para a gravidade de traição nacional, de tentativa de destruição da economia nacional, são penas até baixas, embora não seja nenhum defensor, né, de penas muito altas. Eu acho que o direito penal, o punitivismo não resolve muita coisa, mas nesse caso é muito grave porque é uma traição ao país. Isso está mexendo com o emprego de várias pessoas, com várias empresas, com vários empreendimentos, né, com pessoas no nosso país. Isso é muito sério e essa família, esse sujeito, e esse senador, é o senador também da República, as declarações, né, que ele dá que são horrorosas, esse que fugiu, né, para os Estados Unidos, né, eles estão agindo contra os interesses nacionais. Isso está previsto na lei.
né? E hoje o conceito de guerra é um conceito ampliado. É uma guerra econômica contra o país. O que o Trump está fazendo é uma guerra econômica contra diversos países. Isso é o conceito contemporâneo de guerra híbrida. Não é só uma guerra de exército, você tem guerra econômica, guerra comercial, e é isso que ele está fazendo. E a gente tem, inclusive, deputado, senador, o ex-presidente da República contribuindo com essa guerra contra o Brasil. São traidores da pátria. Perdão. Não, pode. Porque eu queria aproveitar esse gancho, porque foi esse umas partes mais fortes do pronunciamento que o presidente Lula fez ontem em cadeia nacional de rádio e TV. Ele justamente falando que esses políticos que apoiam essas decisões tomadas pelo Donald Trump são traidores da pátria. E aí eu quero aqui levantar um outro fato. Como? A gente tem um problema posto, que não vai, creio eu, que não vai, até mesmo pelos últimos passos e pelas últimas atitudes que o Trump teve quando se esticou a corda, ele esticou a corda mais ainda. Como que o Brasil pode tentar resolver esse imbróglio utilizando a sua expertise diplomática e conservando a sua história de diplomacia, de entendimento e de diálogo? Dá para dialogar ainda? Claro, não só dialogar, há alternativas econômicas. Então, eu vou falar brevemente sobre isso. Primeiro, nós temos uma tradição diplomática que é uma das mais importantes e melhores do mundo. E nós temos um dos grandes, para mim, assim, uma grande expressão do direito internacional público, uma grande expressão das relações internacionais, da diplomacia brasileira, que é o Celso Amorim, que é assessor direto pessoal do presidente Lula. Então, com relação a isso, é impossível estar em melhor situação. Nós temos uma grande tradição diplomática e temos um grande diplomata, que é o assessor direto do presidente da República. Agora, já há várias análises econômicas. É óbvio, gente, que isso é muito sério, né? Porque isso está mexendo com empregos de pessoas, está mexendo com empresas. Agora, há alternativas que as empresas mesmo já estão buscando. Então, por exemplo, aqui falando em Minas Gerais, né, isso pode prejudicar, né, a exportação do café brasileiro, do café de Minas Gerais, da carne, né, produzida aqui em Minas Gerais. Só que a gente já sabe, inclusive, os produtores de carne, né, os agricultores aqui em Minas Gerais, em São Paulo também, pelo Brasil afora, já estavam procurando alternativas. E existem alternativas, né? Então, não só o mercado chinês, mas o mercado do Extremo Oriente, mercado latino-americano, enfim, as empresas já estavam buscando, se prevenindo, né, contra esse presidente dos Estados Unidos, que também é um inqualificável, né? E ele está afundando o país dele. Há alternativas econômicas. Então, e mais, né? Contra a siderurgia mineira, diga. Eu tenho que interromper. Estou falando muito, o né? senhor não, é porque com certeza, a única certeza que a gente tem é que novos capítulos virão, né? Ainda tem muitas outras coisas nos próximos dias. Já deixo aqui o convite aberto para o senhor, para a gente abordar esses novos capítulos. Agradeço imensamente o senhor, né? Professor José Luiz Quadros, né? Especialista em Direito Constitucional. Mais uma vez, muito obrigada pelos esclarecimentos, tá certo? E até uma próxima oportunidade. Desculpa ter disparado. Imagina, que é isso. É um assunto que realmente rende, com toda certeza. Agradeço também você que nos acompanhou aqui no Rede Notícia. Obrigada pela companhia. Você vai ficar agora com o Júnior Brasil e o Bola na Rede. Amanhã, na segunda-feira, a gente está de volta ao meio-dia. Fique com a gente. Te convido para você conhecer o nosso canal no Spotify, Rede Notícia Entrevista. Bom fim de semana. Até segunda. Bom fim de semana. Até segunda.